Ele se ergue como um gigante de pedra no coração de Roma. Uma testemunha silenciosa de séculos de história, de glória, de sangue e de espetáculos. Suas paredes ecoam os gritos de gladiadores, o rugido de feras exóticas e o clamor de 50.000 espectadores sedentos por entretenimento. Mas como essa maravilha da engenharia antiga, o Anfiteatro Flaviano, mais conhecido como Coliseu, surgiu. Como uma ideia, nascida da ambição de um imperador e da necessidade de apagar um passado sombrio, se transformou no maior anfiteatro já construído? Prepare-se para uma jornada épica através do tempo. Vamos desvendar o segredo por trás da construção do Coliseu, desde a mente que o concebeu, passando pelas mãos que o ergueram, até o estrondoso rugido de sua inauguração. Esta não é apenas a história de um edifício, é a história de Roma em seu auge, de sua engenhosidade, de sua brutalidade e de sua busca incessante pela eternidade. Segure-se, pois estamos prestes a entrar na arena. Para entendermos a grandiosidade do Coliseu, precisamos voltar um pouco no tempo, para um período turbulento na história de Roma. O ano é 68 depois de Cristo. O infame imperador Nero, conhecido por sua extravagância, crueldade e suposta ligação com o grande incêndio de Roma em 64 depois de Cristo, está morto. Seu reinado terminou em suicídio, deixando Roma mergulhada no caos e na guerra civil. O ano seguinte, 69 depois de Cristo, ficou conhecido como o Ano dos Quatro Imperadores: Galba, Otão, Vitélio e, finalmente, Vespasiano. Cada um lutou pelo poder, deixando o império à beira do colapso. A população romana estava exausta, desiludida e ansiava por estabilidade e um líder que pudesse restaurar a ordem e a confiança. Nesse cenário que surge Tito Flávio Vespasiano, um general experiente e pragmático, aclamado imperador por suas legiões no Oriente. Vespasiano não era um aristocrata tradicional. Vinha de uma família de cavaleiros e entendia a importância do apoio popular. Ele sabia que, para consolidar seu poder e fundar uma nova dinastia, a dinastia Flaviana, precisava de mais do que vitórias militares. Precisava conquistar o coração dos romanos, e que maneira melhor de fazer isso do que devolver ao povo algo que Nero lhes havia tirado? Após o grande incêndio, Nero aproveitou uma vasta área no centro de Roma para construir sua opulenta residência particular, a Domus Aurea, ou Casa Dourada. Era um complexo palaciano gigantesco, com jardins exuberantes, pavilhões e até um lago artificial, onde hoje se encontra o Coliseu. Para muitos romanos, a Domus Aurea era um símbolo da tirania e do egocentrismo de Nero, construída sobre as cinzas de suas casas. Vespasiano teve uma ideia genial e politicamente astuta: demolir partes da Domus Aurea e, no local do lago artificial de Nero, construir um anfiteatro monumental, um presente para o povo de Roma. Seria o maior já construído, um lugar para entretenimento público, financiado pelos espólios de guerra. A mensagem era clara. A terra que Nero havia usurpado para seu prazer privado seria devolvida ao uso público. Onde antes havia a vaidade de um tirano, agora haveria a magnificência de um imperador que servia ao seu povo. Este seria o Anfiteatro Flaviano, um monumento à nova dinastia e um símbolo da restauração de Roma. A escolha do local não foi apenas simbólica, mas também prática. A área, um vale entre as colinas do Célio, Palatino e Esquilino, já era relativamente plana e a drenagem do lago artificial de Nero poderia ser adaptada para a nova construção. A ideia não era apenas construir um anfiteatro, mas criar um marco que superasse tudo o que já havia sido visto, um testemunho do poder e da generosidade da dinastia Flaviana. Um projeto dessa magnitude exigia um financiamento colossal. De onde viria tanto dinheiro? A principal fonte de receita para a construção do Coliseu
veio dos vastos tesouros saqueados durante a Primeira Guerra Judaico-Romana, que terminou em 70 depois de Cristo. Com a destruição do Templo de Jerusalém pelas legiões romanas comandadas pelo filho de Vespasiano, Tito, o historiador judeu-romano Flávio Joséfo, uma testemunha ocular da guerra, descreve a imensa quantidade de ouro e prata levada para Roma. Essa riqueza, fruto de uma campanha militar brutal e sangrenta, ironicamente, financiaria um local de entretenimento que também seria palco de muita violência. Inscrições encontradas posteriormente confirmam que o Coliseu foi construído ex manubis, ou seja, com os espólios de guerra. Mas não foi apenas o saque de Jerusalém. O Império Romano era uma máquina econômica formidável. Vespasiano era conhecido por sua habilidade fiscal, inclusive por reimplantar impostos impopulares como o vectigal urinae, um imposto sobre a coleta e venda de urina, usado em processos de curtume e lavanderia. Disse que quando seu filho Tito reclamou desse imposto, Vespasiano segurou uma moeda de ouro sob o nariz do filho e perguntou se cheirava mal, cunhando a famosa frase pecunia non olet. O dinheiro não tem cheiro. Além disso, a venda de terras estatais e a exploração de recursos naturais das províncias também contribuíram para os cofres do Império, que financiaram não apenas o Coliseu, mas uma série de outras obras públicas que visavam modernizar Roma e melhorar a vida de seus cidadãos. Era um investimento maciço, projetado para durar e para impressionar o mundo, com a riqueza e o poder de Roma sob os Flavianos. A mensagem implícita era que o império não apenas conquistava, mas também construía e prosperava. O design do Coliseu foi revolucionário para a época e permanece uma prova da genialidade da engenharia romana. Embora o nome do arquiteto principal não seja conhecido com certeza, alguns sugerem Gaudentius, outros Apolodoro de Damasco, embora este último seja mais associado a Trajano. O projeto claramente envolveu uma equipe de engenheiros e arquitetos altamente qualificados. Diferentemente dos teatros gregos, que eram tipicamente construídos nas encostas de colinas para suporte, o Coliseu era uma estrutura totalmente autônoma, elíptica, com aproximadamente 189 metros de comprimento, 156 metros de largura e impressionantes 48 metros de altura, o equivalente a um prédio moderno de 12 a 15 andares. Sua forma elíptica garantia que todos os espectadores tivessem uma boa visão da arena central. A fachada externa era uma obra de arte por si só, composta por 3 andares de arcadas, cada uma adornada com colunas de diferentes ordens arquitetônicas, dóricas no primeiro nível, mais simples e robustas, jônicas no segundo, mais esbeltas e convolutas, e coríntias no terceiro, as mais ornamentadas com folhas de acanto. Acima do terceiro andar havia um ático sólido, decorado com pilastras coríntias e janelas retangulares. Originalmente, estátuas de bronze ou mármore preenchiam os arcos do segundo e terceiro andares, representando deuses e heróis, aumentando ainda mais a magnificência do edifício. Internamente, a caveia, ou área de assentos, era dividida em diferentes setores, refletindo a rígida hierarquia social romana. O pódium, a plataforma mais próxima da arena, era reservado para o imperador, senadores, vestais e outras autoridades importantes. Acima vinham os Maenianum Primum para os equestres, a classe dos cavaleiros, seguido pelo Maenianum Secundum para os cidadãos romanos comuns e no topo o Maenianum Summum in Lignes, uma estrutura de madeira para as mulheres, os pobres e os escravos. Estima-se que o Coliseu podia acomodar entre 50.000 e 80.000 espectadores. Uma das inovações mais impressionantes do Coliseu foi seu sistema de acesso e evacuação. 80 entradas em arco no nível do solo, conhecidas como vomitória,
permitiam que dezenas de milhares de espectadores entrassem e saíssem do anfiteatro em questão de minutos, um feito de gerenciamento de multidões que muitas arenas modernas ainda lutam para igualar. Corredores internos e escadarias eram cuidadosamente planejados para direcionar o fluxo de pessoas para seus respectivos setores de forma eficiente e ordenada. A genialidade romana também se manifestou na escolha dos materiais. O Coliseu não é feito apenas de pedra. Os romanos eram mestres no uso do opus caementicium, um tipo de concreto primitivo, mas incrivelmente durável e versátil. Este material permitiu a criação das enormes abóbadas e arcos que sustentam a estrutura. Para a fachada e as áreas mais nobres, foi utilizado o mármore travertino extraído de pedreiras perto de Tivoli. Blocos de tufo, uma rocha vulcânica mais leve, e tijolos também foram empregados em diferentes partes da construção, demonstrando um uso inteligente e econômico dos recursos. Cerca de 100.000 metros cúbicos de mármore travertino foram usados, transportados em carroças e barcaças e unidos por cerca de 300 toneladas de grampos de ferro. A construção do Coliseu começou por volta de 70 a 72 d.C., sob comando de Vespasiano, e foi um empreendimento monumental que envolveu dezenas de milhares de trabalhadores, embora seja um mito comum que o Coliseu foi construído inteiramente por escravos judeus trazidos de Jerusalém. A realidade é mais complexa. Sem dúvida, prisioneiros de guerra, incluindo muitos da Judéia, foram usados como mão de obra não qualificada para tarefas pesadas, como a extração e transporte de pedras. No entanto, a complexidade da construção exigiu também uma grande quantidade de artesãos qualificados: pedreiros, carpinteiros, ferreiros, engenheiros e decoradores. Estes eram trabalhadores livres, romanos e de outras partes do império, que possuíam o conhecimento técnico necessário para executar o intrincado design do anfiteatro. Imagine a cena: um canteiro de obras gigantesco, fervilhando de atividade dia e noite. O barulho de martelos, o ranger de carroças, os gritos dos capatazes, o cheiro de poeira e argamassa. As fundações do Coliseu foram um desafio de engenharia por si só. Para suportar o peso colossal da estrutura, em um terreno que antes era um lago, os romanos cavaram uma enorme vala elíptica com cerca de 12, 13 metros de profundidade. Essa vala foi preenchida com camadas alternadas de concreto romano e pedras compactadas, criando uma base incrivelmente sólida. Algumas fontes sugerem que um complexo sistema de drenagem foi incorporado para lidar com as águas subterrâneas. A estrutura principal foi erguida usando grandes blocos de travertino para os pilares e arcos da fachada e das paredes radiais internas. Estes blocos eram içados por guindastes de madeira, movidos por roldanas e força humana ou animal. Os arcos, uma marca registrada da arquitetura romana, não eram apenas estéticos, mas também distribuíam o peso de forma eficiente, permitindo a criação de grandes vãos abertos. O concreto foi usado extensivamente para as abóbadas que sustentavam os assentos e os corredores, moldado em formas de madeira que eram removidas após a cura do concreto. A organização do trabalho deve ter sido impecável, com equipes especializadas trabalhando em diferentes seções simultaneamente. A logística de fornecer materiais, pedra, areia, cal, madeira, metal, para um canteiro de obras dessa escala no centro de uma cidade movimentada como Roma era uma tarefa hercúlea por si só. Sob a arena de madeira do Coliseu, coberta de areia, a palavra arena vem do latim arena, que significa areia, usada para absorver o sangue, existia um complexo subterrâneo de 2 andares, conhecido como hipogeu. Esta não era parte do projeto original de Vespasiano, mas foi adicionada mais tarde, principalmente durante o reinado de seu filho mais novo, Domiciano. O hipogeu
Era o coração pulsante e invisível dos espetáculos. Era uma rede labiríntica de túneis, câmaras, celas e passagens. Aqui, gladiadores aguardavam seu destino, animais selvagens eram mantidos em jaulas, e cenários elaborados eram preparados para serem içados para a arena através de um engenhoso sistema de elevadores e alçapões. Imagine a tensão, o cheiro de suor, medo e animais selvagens impregnando esses corredores escuros. Havia pelo menos 32 alçapões na arena, conectados a plataformas elevatórias movidas por contrapesos e homens. Isso permitia que animais, como leões, tigres, ursos e até elefantes, aparecessem subitamente no meio da arena, para o espanto e deleite da multidão. Cenários inteiros, representando florestas ou colinas, também podiam ser erguidos para as venationes, caçadas de animais selvagens. O hipogeu também abrigava os armamentaria, arsenais para as armas dos gladiadores, os spoliaria, onde os gladiadores mortos ou moribundos eram despojados de suas armaduras, e provavelmente áreas de tratamento para os feridos. Era uma cidade subterrânea dedicada a orquestrar o espetáculo lá em cima, garantindo que o fluxo de combatentes, animais e adereços fosse contínuo e surpreendente. A complexidade do hipogeu demonstra o quão sofisticados eram os jogos romanos e a importância de manter o público entretido a qualquer custo. A construção do hipogeu significou que o Coliseu não poderia mais ser inundado para as naumaquias, batalhas navais simuladas, que aparentemente ocorreram nos primeiros anos antes da conclusão dessa estrutura subterrânea. Outra maravilha da engenharia do Coliseu era o velarium, uma enorme cobertura retrátil de lona que protegia os espectadores do sol forte e da chuva leve. Dada a vastidão da área a ser coberta, o velarium era uma estrutura incrivelmente complexa e sua operação exigia grande habilidade. Consistia em um grande toldo de linho ou lona suspenso por uma rede de cordas e mastros. 240 mastros de madeira eram encaixados em suportes de pedra, mênsulas, no topo do ático do Coliseu. Uma complexa teia de cordas se estendia desses mastros até um anel central, permitindo que o velarium fosse estendido ou retraído conforme necessário. A operação do velarium era tão especializada que era confiada a um destacamento de marinheiros experientes da frota naval romana, especificamente da base de Miseno, no Golfo de Nápoles. Esses marinheiros, acostumados a lidar com velas e cordames em navios, eram os únicos com o conhecimento técnico para manobrar essa cobertura colossal. Imagine o espetáculo: centenas de marinheiros trabalhando em uníssono, puxando e soltando cordas para cobrir ou descobrir a vasta arena. O velarium não apenas proporcionava conforto, mas também adicionava um elemento de espetáculo. A forma como a luz do sol era filtrada através da lona, talvez colorida, criaria uma atmosfera única dentro do anfiteatro. Era mais uma demonstração da capacidade romana de combinar funcionalidade com grandiosidade, pensando em todos os detalhes para maximizar a experiência do público. Infelizmente, nenhum vestígio físico do velarium sobreviveu, mas sua existência é atestada por fontes históricas e pelos suportes de mastro ainda visíveis no topo do Coliseu. Vespasiano morreu no ano de 79, antes de ver sua obra-prima totalmente concluída. A honra de inaugurar o anfiteatro Flaviano coube a seu filho e sucessor, Tito. Embora a construção principal estivesse quase finalizada sob Vespasiano, foi Tito quem completou os níveis superiores e presidiu os espetaculares Jogos Inaugurais em 80. Algumas fontes sugerem o ano de 81. A inauguração do Coliseu foi um evento sem precedentes na história de Roma, um espetáculo que durou 100 dias consecutivos. O historiador Dion Cássio relata que milhares de animais selvagens foram mortos e inúmeros gladiadores lutaram na arena durante essas festividades.
foram apresentadas venaciones, com animais exóticos de todos os cantos do império: leões, tigres, elefantes, rinocerontes, crocodilos, hipopótamos. Houve também combates de gladiadores de todos os tipos: trácios, mirmilões, reciários, secutores, cada um com suas armas e armaduras características. Os jogos não eram apenas entretenimento brutal, eram também uma demonstração do poder do imperador e da vastidão do Império Romano. A capacidade de trazer tantos animais exóticos de terras distantes e de exibir tantos combatentes era uma prova da riqueza e do alcance de Roma. Execuções públicas de criminosos, muitas vezes encenadas de formas mitológicas ou teatrais, as noxi, também faziam parte do programa. É possível que, durante esses jogos inaugurais, a arena tenha sido inundada para a realização de naumaquias simuladas, batalhas navais em pequena escala, antes da construção do hipogeu, definitivo por Domiciano, irmão e sucessor de Tito. E imaginar navios em miniatura, tripulados por combatentes, engajando-se em batalhas dentro do Coliseu, é algo que desafia a imaginação. O custo desses 100 dias de jogos deve ter sido astronômico, mas para Tito era um investimento na popularidade e na legitimação de seu reinado, seguindo os passos de seu pai. O Coliseu havia nascido e seu nome ecoaria pela eternidade. Após a morte de Tito no ano 81, seu irmão mais novo, Domiciano, ascendeu ao trono. Embora muitas vezes lembrado como um tirano, Domiciano foi responsável por completar e aprimorar significativamente o Coliseu, levando-o à sua forma final e mais grandiosa. A principal contribuição de Domiciano foi a construção do já mencionado hipogeu, a complexa rede de túneis e câmaras subterrâneas que revolucionou a forma como os espetáculos eram apresentados. Ele também adicionou o Maenianum Summum in Ligneis, o nível mais alto de assentos, feito de madeira, que aumentou a capacidade do anfiteatro para seu máximo. Além disso, Domiciano teria sido responsável por melhorias na decoração e talvez pela construção de edifícios de serviço próximos, como o Ludus Magnus, a principal escola de gladiadores conectada ao Coliseu por uma passagem subterrânea, o Ludus Matutinus, escola para os caçadores de animais, o Armamentarium, arsenal, o Sanitarium, hospital para gladiadores feridos, e o Spoliarium. Sob Domiciano, o Coliseu atingiu o auge de sua funcionalidade e esplendor. Os jogos se tornaram ainda mais elaborados e espetaculares. Domiciano era conhecido por seu amor por espetáculos grandiosos e, segundo alguns relatos, introduziu novidades como combates noturnos à luz de tochas e até mesmo batalhas entre mulheres gladiadoras e anões. O Coliseu não era apenas um edifício, era o epicentro da vida social e do entretenimento romano, um lugar onde o imperador podia se conectar diretamente com as massas e onde a política do pão e circo, ivco, panem et circenses, era plenamente realizada. Por quase 4 séculos, o Coliseu serviu como o principal palco para os Jogos Romanos. Imperadores subsequentes realizaram reformas e reparos, especialmente após incêndios, como o do ano de 217, causado por um raio que danificou gravemente as estruturas de madeira superiores, e terremotos. Mas a forma essencial e a função do Coliseu, como concebida por Vespasiano e completada por seus filhos Tito e Domiciano, permaneceram. Era, e ainda é, um testemunho duradouro da ambição, engenhosidade e cultura de uma das maiores civilizações da história. A conclusão do Coliseu teve um impacto imediato e profundo na sociedade romana e no próprio império. Primeiramente, foi uma poderosa declaração política. Ao construir o anfiteatro no local do lago da Domus Aurea de Nero, Vespasiano e seus filhos efetivamente apagaram um símbolo da tirania e o substituíram por um monumento ao povo
e a nova dinastia Flaviana. Era a Roma Restituta, Roma restaurada. O Coliseu tornou-se o principal local para a política do pão e circo. Os jogos financiados pelo imperador ou por magistrados ricos eram uma forma de manter a vasta população de Roma entretida e, crucialmente, pacificada. Ofereciam uma válvula de escape para as tensões sociais e uma oportunidade para o imperador se mostrar generoso e poderoso. A presença do imperador nos jogos era em si um evento, reforçando sua conexão com o povo. O Coliseu era um microcosmo da sociedade romana, com seus setores de assentos rigidamente divididos, refletindo a hierarquia social, mas todos unidos pela experiência compartilhada do espetáculo. A escala e a sofisticação dos espetáculos no Coliseu eram inigualáveis. A capacidade de encenar caçadas com centenas de animais exóticos, recriar batalhas famosas ou apresentar execuções elaboradas como parte de narrativas mitológicas demonstrava o alcance e os recursos do Império Romano. Os gladiadores, embora muitas vezes escravos ou prisioneiros, podiam alcançar fama e até liberdade através de suas proezas na arena, tornando-se heróis populares para alguns. O Coliseu também serviu de modelo arquitetônico. Sua forma elíptica, o uso de arcadas e abóbadas e o sistema de vomitoria influenciaram a construção de inúmeros outros anfiteatros por todo o Império Romano, de Verona, na Itália, a El Djem, na Tunísia, e Nimes, na França. Ele estabeleceu o padrão para locais de entretenimento de massa. Mais do que apenas um edifício, o Coliseu tornou-se um símbolo da própria Roma, sua engenhosidade, seu poder, sua cultura e, para alguns, sua brutalidade. Sua imagem foi cunhada em moedas, celebrada em poemas e admirada por todos que a viam. Era a personificação da Romanitas, a essência de ser romano, dos sonhos de um imperador que buscava unificar um povo, financiado pelo ouro de conquistas distantes e erguido pela engenhosidade e suor de dezenas de milhares. O Coliseu nasceu. Por séculos, ele foi o palco onde a vida e a morte dançavam para o deleite das massas, um espelho da glória e da crueldade de Roma. Reis e imperadores se foram, impérios ruíram, e o próprio tempo desgastou suas pedras. No entanto, mesmo em suas ruínas imponentes, o Coliseu se recusa a ser silenciado. Ele permanece não apenas como uma maravilha arquitetônica, mas como um elo tangível com um passado que moldou o mundo. Suas arcadas vazias ainda ecoam com os fantasmas de gladiadores, o rugido de leões e o clamor de uma civilização que, em sua busca por entretenimento e eternidade, criou um dos monumentos mais icônicos e duradouros da história da humanidade. O Coliseu não é apenas pedra e história, é uma lição gravada em tempo e tragédia, um lembrete da complexidade da natureza humana, capaz de criar beleza sublime e espetáculos terríveis no mesmo fôlego, uma testemunha eterna da ascensão e queda, da ambição e do legado. Se essa história te impressionou, imagina o que vem por aí. Então, já se inscreve no canal agora, ativa o sininho e deixa o like para ajudar esse conteúdo a alcançar mais pessoas apaixonadas por história como você.